Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 15. Enquanto isso, César assinou mais um tratado com Luís XII, no qual comprometia-se a apoiá-lo com todas as suas tropas, e até mesmo com a sua própria pessoa, assim que pudesse voltar a montar a cavalo, para manter a conquista de Nápoles. Em troca, Luís XII garantiu-lhe a posse dos estados que ainda estavam em seu poder e prometeu-lhe sua ajuda para recuperar aqueles que César havia perdido. No dia em que esse tratado foi firmado, Gonzalo de Córdova proclamou ao som de uma trombeta, por todas as ruas de Roma, que todo súdito espanhol que estivesse servindo a um exército estrangeiro deveria romper imediatamente o seu contrato, sob pena de ser condenado pelo crime de alta traição. Esse édito roubou de César 10 ou 12 de seus melhores oficiais e quase 300 soldados. Então, os Ursini, apoiados pelo embaixador da Espanha e vendo que o exército de César sofrera perdas, entraram em Roma e o convocaram perante o Papa e o Sacro Colégio para ser responsabilizado por seus crimes. Fiel às suas promessas, Pio III respondeu aos Orsini que, na sua qualidade de príncipe soberano, o Duque de Valentinois prestava contas somente a si mesmo para a administração temporal e deveria responder por suas ações apenas perante Deus. O novo Papa, contudo, apesar de toda a sua bondade, não achava que seria capaz de proteger César de seus inimigos por muito mais tempo. Então, aconselhou-o a tentar se juntar ao exército francês, que ainda avançava para Nápoles, no meio do qual ele estaria seguro. César decidiu se refugiar em Bracciano, onde Jean Giordano Orsini, que outrora o acompanhara à França, e era o único membro da família que não se rebelara contra ele, ofereceu-lhe asilo em nome do cardeal d'Amboise. Então, certa manhã, ele ordenou que suas tropas marchassem em direção a essa cidade e, tomando seu lugar no meio delas, saiu de Roma. Embora César tivesse mantido segredo quanto às suas intenções, os Orsini haviam sido avisados e, retirando todas as tropas que tinham junto ao portão de São Pancrácio, fizeram um longo desvio e conseguiram bloquear o caminho de César. Chegando em Storta, César se deparou com o exército de Orsini à sua espera, muito mais numeroso que o dele e preparado para a batalha. Ele logo percebeu que partir para a luta, fraco como estava, seria destruição na certa. Então, ordenou que as tropas batessem em retirada e, sendo o estrategista experiente que era, planejou a retirada com tal habilidade que seus inimigos, embora o seguissem, não se atreveram a atacá-lo, e ele pôde retornar à cidade pontifícia sem perder um único homem. Desta vez, César foi direto ao Vaticano, para se colocar sob a proteção direta do Papa. Dividiu seus soldados e os espalhou pelo palácio, de modo a vigiar todas as saídas. Nesse ponto, os Orsini, determinados a livrar-se de César de uma vez por todas, preparavam-se para atacar o palácio, sem se importar com a santidade do lugar. Tentaram atacá-lo, de fato, mas sem sucesso, pois os homens de César mantinham uma boa guarda por todos os lados e ofereceram uma excelente defesa. Então, os Orsini, incapazes de invadir à força o castelo de Santo Ângelo, tiveram de bolar um novo estratagema para conseguir apanhar o duque. Deixaram suas tropas sair de Roma e fizeram com que retornasse pelo portão Torione. Mas isso não adiantou, porque César havia antecipado seus movimentos e eles encontraram o portão vigiado e barricado. Os Orsini, contudo, deram continuidade a seu plano, buscando conseguir pela violência a vingança que deveriam obter pela astúcia. E, tendo sido impedidos de passar livremente pelo portão, incendiaram-no, abriram uma passagem,
e dirigiram-se aos jardins do castelo, onde encontraram César esperando por eles à frente de sua cavalaria. Frente a frente com o perigo, o duque havia recuperado sua velha força, e foi o primeiro a se lançar sobre os inimigos, desafiando Orsini em voz alta, na esperança de matá-lo, caso se aproximasse dele. Mas ou Orsini não o ouviu, ou não tinha coragem de enfrentá-lo. O combate entre os dois exércitos foi acirrado, e César, cujos inimigos tinham um exército muito mais numeroso que o seu, viu sua cavalaria ser despedaçada. Depois de realizar milagres de força e coragem pessoal, foi forçado a retornar ao Vaticano. Ao chegar lá, encontrou o Papa à beira da morte. Cansados de lutar contra aquele velho, fiel demais à promessa que fizera ao duque, os Orsini, com a ajuda de Pandolfo Petrucci, decidiram comprar o cirurgião do Papa, que usou uma compressa envenenada para cobrir uma ferida na perna do pontífice. O Papa estava nas iminências da morte quando César, coberto de poeira e sangue, entrou em seu quarto, com os inimigos ao seu encalço, que só haviam interrompido sua perseguição ao chegarem às paredes do palácio, atrás das quais o restante de seu exército continuava a lutar. Pio III, sentindo que a morte se aproximava, empertigou-se na cama e deu a César a chave do corredor que levava ao castelo de Santo Ângelo, e uma ordem ao governador para receber o duque e sua família, para defendê-lo até o fim e deixá-lo ir aonde quisesse. E então o Papa caiu de volta à cama, desfalecido. César pegou suas duas filhas pela mão e, seguido pelos pequenos duques de Sermoneta e de Nepe, refugiou-se no último abrigo de que dispunha. O Papa morreu naquela mesma noite, depois de um reinado de apenas 26 dias. Por volta das 2 da manhã, César, que se jogara na cama completamente vestido, ouviu a porta do quarto se abrir. Sem saber o que alguém poderia querer com ele àquela hora, apoiou-se em um cotovelo e, com a outra mão, tateou a cama em busca do cabo da espada. Porém, bastou um olhar para que reconhecesse um visitante noturno. Era Giuliano della Rovere. Ainda totalmente exaurido pelo veneno, abandonado por suas tropas, caído como estava do apogeu de seu poder, César, que nada mais podia fazer por si mesmo, ainda poderia eleger um papa. Giuliano della Rovere fora procurá-lo para comprar os votos de seus 12 cardeais. César impôs suas condições, que foram aceitas. Se fosse eleito papa, Giuliano della Rovere deveria ajudar César a recuperar seus territórios na Romanha. César continuaria sendo general da Igreja e Francisco Maria della Rovere, prefeito de Roma, se casaria com uma das filhas de César. Sob essas condições, César vendeu seus 12 cardeais a Giuliano. No dia seguinte, a pedido de Giuliano della Rovere, o Sacro Colégio ordenou aos Orsini que saíssem de Roma e permanecessem fora da cidade durante todo o conclave. Em 31 de outubro de 1503, no primeiro turno do escrutínio, Giuliano della Rovere foi eleito papa e assumiu o nome de Júlio II. Assim que se estabeleceu no Vaticano, sua primeira ordem foi mandar convocar César e devolver-lhe seus antigos aposentos. O duque, que voltara a gozar de plena saúde, aproveitou a oportunidade para restabelecer seus negócios, que, negligenciados nos últimos tempos, estavam indo muito mal. A derrota de seu exército e sua própria fuga para o castelo de Santo Ângelo, onde se acreditava que ele era um prisioneiro, haviam causado grandes mudanças na Romanha. Césena estava, mais uma vez, sob o domínio da Igreja. João Sforza havia entrado em Pésaro novamente. Ordelaf tinha se apossado de Forlì. Os Malatesta estavam reivindicando Rimini. Os habitantes de Imola haviam assassinado o governador e a cidade se dividira em duas facções. Uma queria entregar o poder ao Riario,
a outra à Igreja. Faenza permanecera leal a César por mais tempo do que as outras cidades, mas, tendo perdido a esperança de vê-lo recuperar seu poder, enfim convocou Francesco, filho legítimo de Galeotto Manfredi, o último herdeiro sobrevivente daquela família infeliz, da qual todos os descendentes legítimos haviam sido massacrados pelos Borgias. É verdade, contudo, que as fortalezas daqueles diversos lugares não participaram dessas rebeliões e sempre permaneceram leais ao Duque de Valentinois. Portanto, o que preocupava César e Júlio II não era exatamente a traição dessas cidades que, graças às suas fortalezas, poderiam ser reconquistadas, mas o fato de Veneza estar de olho nelas.